Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal de YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto. A todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. Aqui é o Devarim 15, perdão, ao contrário, 15:1. E são exatamente a Cabala, né, que fala sobre esse versículo, como a gente vai ver aqui. Ó, Devarim 15, do 1. 15:1, e vamos também ver outros versículos, como o 15:6, né? A cada 7 anos você deve praticar a remissão de dívida. Miketsi, Shavá, Shanim, Ta'ase, Shemitah. Então, a cada 7 anos. E diz ainda, Veze, Davá, Hashemitah, Shemot, Kou, Baal, Maase, Ido, Ashe, Issa, Bera, Ehur, Lo, Igash, na verdade, Iguês, Et, Ha-Ehu, Veet, Ahi, Kikara, Shemitah, Ladonai. Esta será a natureza, né, de remissão. Todos os credores devem remeter devido ao que reivindica os seus companheiros, né? Não enterrarão os seus irmãos ou parentes, porque a remissão proclamada de Adonai, né? Então, ó, continua. Aqui não seria, não cobrarão, né? Não pegarão dos seus irmãos, e não, a palavra enterrarão aqui está errada. Et ha-nekiri, ha-neheri, ha-geis, vease, Adonai, leha, et aheiha, teshimete, iadeha. Você pode, né, você pode emprestar a um estrangeiro, mas você não cobrar um estrangeiro, mas você deve perdoar o que lhe é devido aos seus parentes, né? Aquele que é parente ou judeu. E não haverá necessidade entre vocês, pois eu, o seu Deus, abençoará na terra que seu Deus lhe dá,
como porção, ou seja, não haverá mendigos entre vocês, como é mais usual a palavra aqui. Se tão somente de ouvidos, né, a voz de Hashem, cuidares de guardarem todas essas instruções que ordeno nesse dia. Pois o seu Deus Adonai abençoará, como prometi, você estenderá empréstimos a muitas nações, mas você não precisará, né, de nenhum de vocês dominará muitas nações, mas eles não dominarão. Vocês, aqui a tradução está horrível, enfim. Mas alguma coisa aí nesse sentido. Pois bem, a gente vai percorrer agora textos, né, rabínicos e outros textos, todos eles rabínicos, lógico, de sábios da Torá, para a gente analisar mais profundamente tudo que a gente leu ali. Veja, o Sharei, oitavo, portão, terceiro, Sefirá 12. Agora você está ciente disso. Saiba que onde quer que na Torá você encontre uma contagem de 7, tá vendo? Olha, onde você encontrar uma contagem de 7, por exemplo, 7 anos, 7 vezes, refere-se a Sefirá da Fundação Yesod, tá vendo? Então, toda vez que eu contar 7 anos, 7 vezes, eu estou falando da fundação, ou seja, da Sefirá Yesod, né? Sefirá Yesod, mostrando para vocês aqui, é essa sefirazinha aqui, que é a última antes de chegar a Malhut, também é chamada de Lua, né? Pois bem, e é Yesod exatamente para a compreensão binar, ou veja, ou não é, é para a compreensão binar, ou é da compreensão binar, tá vendo? Ó, de binar para a fundação de Yesod, tá vendo? Uma das duas vai ser sempre, absolutamente sempre, como está aqui no texto, que eu tiver 7 anos, 7 vezes, refere a essas duas sefirotes. Por quê, gente? Vamos dar uma olhada aqui o porquê disso, né? Olha, a gente tem aqui, olha, uma questão, por que é assim? Simplesmente, né? Porque a gente vai contar aqui, olha, gente, vamos contar, ó, binar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Então, vamos contar de novo agora de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, ó, deu errado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Então, essas 7 sefirotes, toda vez que eu vou ver lá, não é? A palavra 7 no nosso texto, a gente vai estar ligado ao quê? Vamos estar ligado ou da Sefirot Binar até Yesod ou vice-versa, de Yesod até Binar. É isso que está falando. Então, no nosso texto aqui do próprio texto inicial aqui do 15, está falando o quê? A cada Sheva Shanim, tá vendo? A cada 7 anos. Então, eu estou falando aqui de assuntos de anos nesse mundo, não. Eu estou falando de assuntos sefiróticos, entre Binar e Yesod, tá vendo? Como é que mudou tudo? Já não são 7 anos. Até porque isso não é cumprido mais, né? Isso não existe mais lá em Israel. Então, veja, é um grau, né? Por exemplo, um exemplo é pois 6 dias, Shechet, tá vendo aqui, Shin, Shin, Tav, de Hashem, ele fez os céus e a terra. O versículo Shechet, dias, não diz em 6, né? Veja, ele não diz em 6, Bechechet, né? Ou como é que está aqui o Beit, antes, não está em 6 dias. Ele não fala isso. Vamos ver lá, olha. Na verdade, né? Pois Shechet e a mim. Não está em 6, tá vendo? Ó? Não existe aqui o Beit para falar, como veja lá em Bereshit. Em princípio, no princípio, então aqui não tem esse bait aqui, ó, na palavra, tá falando, ó, em 6 e a mim, né? Não, para 6 e a mim, né? A palavra aqui representa pois, para, etc. Olha, enfim.
né? Que, ó, que, pois, porquê, quando, como. Então, aqui, ó, porque 6 e a mim, 6 dias, tá vendo? Mas não está, aqui não tem o em aqui no meio, tá vendo? Como é usual, pois em, né? Ou porque em, aqui tem que, chechete. Veja, depois pula aqui, 6 dias, não em 6 dias. É isso que o texto está trazendo aqui para gente. Veja. Então vamos continuar. Ó. Em 6 dias, né? Ele não especifica 6 dias, mas não diz em 6 dias, bechechete, como a gente viu lá, a falta do beit. Além desses 6 dias superiores, veja, ele coloca aqui que não são 6 dias inferiores, são 6 dias superiores, porque o texto começou explicando exatamente que toda vez que houver 7 na Torá, está se falando de termos entre Yesod e Biná, ou vice-versa, Biná e Yesod. Ou seja, subida ou descida. Há 6 dias mundanos, veja, a palavra aqui para errou, que cercam e circundam a qualidade da fundação Yesod. E são externos a ela, como cascas ou kelpotes. Eles, portanto, são chamados de 6 dias mundanos, em contraste com as 6 sefirotes da compreensão, Biná, até a 7ª chamada fundação Yesod. São todas sagradas, ou seja, Kodesh, e não conta com as mundanas, não tem nada a ver com as mundanas. Isso foi a primeira explicação aqui do nosso Zohar aqui,